Boa tarde a todos. Eu me chamo Marcos Vinícius Pérez, sou membro do grupo de pesquisa em Ciências dos Esportes Aquáticos, aluno ouvinte aqui do programa de pós-graduação por livre e espontânea pressão do professor Guilherme, e hoje eu vim apresentar o meu projeto de mestrado. Bom, antes de começar a minha fala, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vou mostrar duas fotos de dois nadadores aqui, um amador e um profissional, e eu queria saber se vocês, a partir da observação, utilizariam critérios diferentes para avaliá-los, sabendo que um é amador e outro profissional. Eu pergunto isso porque, na prática, a maioria dos profissionais utilizam critérios diferentes em relação a níveis distintos de atletas. O atleta amador, nesse caso, sou eu, a atleta profissional seria a Ana Marcela. Isso acontece tanto em níveis diferentes de nadadores, quanto em níveis similares durante o processo de aprendizagem ou de treinamento. Isso não deveria acontecer porque, na prática, tanto na aprendizagem quanto no treinamento, a gente deveria ter critérios bem padronizados, consistentes, né, e semelhantes, para que tenhamos bons níveis de confiabilidade, como já foi falado em algumas apresentações aqui, e esse processo de aprendizagem ou treinamento ocorra da melhor maneira possível. Em relação à confiabilidade, queria exemplificar com uma analogia. Quem é que dirige? Quando você vai comprar um carro ou um apartamento, algum bem material que possua um valor alto, você tem critérios bastante específicos para fazer essa compra. No caso do carro, um carro automático, um carro manual, cores mais chamativas, mais neutras, né? Todas essas escolhas, esses critérios para escolhas vão ser bastante importantes para a tomada de decisão de vocês. Então, sabendo disso, sabendo que na prática a maioria dos profissionais não utilizam critérios semelhantes de avaliação durante a aprendizagem e o treinamento, o objetivo dessa pesquisa é testar o efeito da padronização dos critérios de observação e avaliação na braçada do nado crawl em águas abertas na confiabilidade inter e intra-avaliadores. Essa apresentação será dividida em 5 tópicos. O primeiro deles, contexto ou introdução, método, resultados esperados, a apresentação de um cronograma, que eu espero que seja utilizado, seja feito da maneira correta, e uma mensagem final. Bom, com relação à natação em águas abertas, é uma modalidade que vem crescendo bastante nos últimos anos no Brasil. A maioria dos praticantes que realizam essa modalidade realizam em mar aberto. Isso é uma vantagem para o nosso país por causa do nosso grande litoral e pelas condições climáticas que são bem favoráveis durante o ano. Igualmente como ocorre na piscina, o processo de avaliação ele é importante durante o processo de aprendizagem e também durante o treinamento, para que tenhamos momentos específicos de testes e avaliações para que esses dois processos ocorram de maneira satisfatória. Só que diferente da natação em piscina, a gente tem algumas situações a levar em consideração, como por exemplo a corrente, a temperatura da água que não é regulada, né? No mar você tem um contexto mais aberto do que na piscina, e também duas situações que são importantes, seria a balneabilidade e a qualidade da água. São duas características que podem interferir negativa ou positivamente durante o processo de aprendizagem e de treinamento. Se você tem uma praia que é imprópria para o banho, você não tem condições de realizar a atividade. E se a água estiver turva, com uma transparência ruim, você não consegue realizar, observar as movimentações que ocorrem fora d'água. Pensando na literatura, a maioria dos estudos que a gente encontra são voltados à performance, à prevenção de afogamentos e também à caracterização dos praticantes. Parece que essa questão da avaliação dos nados é um pouco deixada de lado, talvez por já existir estudos na literatura em natação em piscina. Só que pensando nisso, a gente precisa levar em consideração que, por mais que sejam modalidades semelhantes, você tem particularidades que devem ser levadas em consideração. Então, a partir dessa lacuna e sabendo que na prática os profissionais não utilizam critérios consistentes e semelhantes durante a avaliação, esse estudo se torna importante. Pensando na metodologia, serão considerados como amostras 4 professores de natação em águas abertas que serão considerados avaliadores do trabalho e 40 alunos de natação em águas abertas com pelo menos 1 ano de realização da atividade.
Em relação à observação da braçada, será gravado o nado em um percurso de 25 metros delimitado por boias de sinalização. Será gravado somente a parte fora d'água e nos planos frontal e lateral, justamente para a gente evitar que a qualidade da água seja uma interferência no nosso estudo. E para a observação serão utilizados somente os 10 metros centrais, para que a gente consiga evitar a saída e a chegada, né? E nesses 10 metros centrais a gente vai pedir para que esses nadadores não realizem nenhum tipo de respiração fora d'água, né? Que a gente chama de respiração fronto-lateral ou lateral, para não atrapalhar a movimentação da braçada. A gente vai utilizar uma lista de avaliação já utilizada em alguns trabalhos do nosso grupo, só com algumas adaptações. A lista original tem 5 descritores de movimento, 3 deles fora d'água e 2 submersos. A gente vai usar somente os submersos, como já foi comentado. E esse estudo será feito em 3 momentos distintos. O primeiro deles, visando padronizar os critérios de observação e avaliação da braçada. Então a gente vai se encontrar com os avaliadores para discutir questões da braçada, né, técnica da braçada, a familiarização com a lista de observação, software que pode ser utilizado para observação e avaliação dos nadadores, né, e também uma familiarização com o próprio momento, que seria a avaliação desses indivíduos. 7 dias depois vai ser realizada a etapa de confiabilidade interavaliadora, a segunda etapa, onde a gente vai mandar por e-mail para esses avaliadores as fichas e os vídeos, para que eles possam fazer essa avaliação. Eles vão ter 30 dias para realizar essa atividade. A ideia é que eles façam somente 5 por dia para evitar a interferência da fadiga, né, de você ficar fazendo aquelas atividades repetidas vezes, e não vão ter contato com os outros avaliadores. 20 dias depois a gente vai para a terceira e última etapa, que vai testar a confiabilidade intra-avaliador nos mesmos moldes que a segunda etapa do trabalho. Como resultados esperados, eu espero que essa intervenção tenha como resultado níveis satisfatórios de confiabilidade, próximos ao moderado ou praticamente perfeito nesse gap, digamos assim. O cronograma eu trago uma forma de planejamento do nosso trabalho, começando com a escrita do projeto, submissão à Plataforma Brasil e ao Comitê de Ética, e finalizando com a defesa da tese, passando por essas intervenções que eu falei, a escrita dos resultados e também o tratamento estatístico. E, para finalizar minha apresentação, eu espero que esse trabalho traga contribuições práticas, tanto para a minha prática profissional. Eu sou profissional de educação física e professor de natação em águas abertas, e também espero que isso contribua para outros colegas de trabalho, tanto na área da aprendizagem quanto na área do treinamento. Muito obrigado pela atenção de todos. Agora eu passo a palavra para o professor Guilherme. Obrigado.